Eu já ouvi algumas coisas que questionam essa ideia que eu tenho. Na verdade, e muitos outros nomes que talvez você até goste de acompanhar. Algumas pessoas, como Augusto Nicodemos, compartilha dessa visão. Hernandes Dias Lopes compartilha dessa visão. Douglas Gonçalves, pastor mais jovem, compartilha dessa visão. Amados, a gente precisa ficar atento. Se você tem pessoas assim como referência, busque saber. Busque saber. Eu já ouvi algumas coisas do tipo, questionaram comigo e falaram: olha, Daniel, em todo momento que houve juízo sobre a terra, Deus livrou o seu povo. Por exemplo, Deus livrou Noé, quando houve o juízo do dilúvio para aquela geração, para todo o mundo. Deus livrou Noé e a sua família. Deus livrou Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra e das chamas. Deus livrou o povo hebreu das 10 pragas, porque as 10 pragas caíram sobre o Egito, mas o povo hebreu estava guardado. Amém? Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. E eu não discordo. Mas entenda uma coisa: Noé foi livre do dilúvio, mas ele estava no meio da tempestade. Ele estava no barco, mas estava no meio da tempestade. As ondas o assolaram. Ele foi guardado, mas ele estava no meio da tempestade. Ló e a sua família não saíram, não foram arrebatados da cidade de Sodoma e Gomorra. Eles saíram debaixo das chamas. Leia o texto. Eles saíram se esquivando do fogo. Deus os guardou. Nenhuma chama os atingiu, à exceção de mulher de Ló, que olhou para trás e fugiu da orientação, demonstrando desejo pelo que ficou. Agora, fora isso, eles saíram em meio a chamas. Foram guardados, mas estavam lá. O povo, amados, estava como escravo no Egito e foram poupados do resultado das pragas, mas eram escravos dentro da terra. Então não se trata de uma retirada, se trata de uma intervenção. Sempre foi assim, desde o princípio. Nós sempre vivemos todos os males e perseguições, e Deus sempre estava lá para nos guardar. E como vai ser na grande tribulação? Da mesma forma. Você é a igreja dele, e ele vai guardar você. Agora eu quero que você entenda algo. Aqueles irmãos, por exemplo, que morreram nas arenas, foram guardados por Deus. Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo precocemente no meio da sua vida, foi guardado por Deus. Estevão, que morreu apedrejado nas portas da cidade, foi guardado por Deus. Entenda uma coisa, amados: você pode viver o pior mal do mundo, se você não apostatar da fé, se você não renunciar à fé, o diabo arranca-lhe a vida e você vai para a glória. Você vence e ele perde. Eu quero dar a você, amados, tentar dar a você um nível de fé com muito mais maturidade, ao ponto de que você renuncie à própria vida, se necessário for, para você estar com ele. Porque talvez, amados, isso possa ser necessário, e para nossa geração. Pastor, você não sabe o dia? Não, ninguém sabe, mas nós sabemos os tempos e as épocas. Mas já falaram isso muitas vezes antes. Eu sei que falaram, amados, porque nós estávamos no âmbito do princípio das dores. Agora é diferente. Agora é diferente. Não vai dar tempo de nós falarmos sobre os sinais, mas no próximo momento que nós estivermos aqui, nós vamos falar sobre eles, amados, e então você vai poder entender. No nome de Jesus. Amados, Mateus 24, verso 30. Veja só. Aliás, verso 40 e o verso 41. Talvez você esteja aí lembrando de algumas passagens bíblicas que falam a respeito do arrebatamento secreto que haverá. E eu sei quais textos você pode estar imaginando, porque nós sabemos todos os textos que se usa de base. Mateus 24, 40 e 41 são dois versos que falam, e normalmente nós cremos nisso,
veja o que diz: então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Está assim na sua Bíblia? Talvez alguém vai dizer: está vendo? Existe o arrebatamento secreto, e antes da tribulação. Existe, como foi feito naquele filme dos deixados para trás, quando o povo sumiu da terra. Esses 2 versos aqui, amados, são bases firmes que se tem. Mas eu quero dizer algo simples para você hoje à noite, amados. É só nós lermos mais alguns 5 versos antes, e você vai entender o que Jesus estava falando. Está muito fácil. Mateus 24:30, agora, nós lemos o 40 e o 41, ok? Agora vamos ler o 30, diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então perceba que Jesus está falando da sua vinda, onde todas as tribos e línguas, toda a terra o verá. É um evento visível para todos. Ele inicia dessa forma. Depois você pode ler os versos que eu estou pulando aqui. Agora vamos no 37 e no 39, versos antes dos 2 que nós lemos, que diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ok? Então veja, nesse texto todo aqui, amados, relata o exemplo da história de Noé. Lá em Noé não houve arrebatamento de ninguém, não houve arrebatamento. Esse texto, amados, portanto, ele não fala o lance de um vai ser levado e o outro deixado, não fala de arrebatamento de ninguém. Dentro do contexto que nós estamos lendo, veja o verso 39, diz lá, ó: e os levou a todos. O que os levou a todos? As águas do dilúvio, certo? Dentro do raciocínio do contexto. E aí depois Cristo arremata: assim será também a vinda do Filho do Homem. Como que vai ser? Amados, no verso 41, um será levado e outro será deixado, mas dentro do contexto de Noé, onde as águas do dilúvio levaram alguns e deixaram outros, mas não houve arrebatamento. Então, dentro dessa lógica, os que são levados pela tribulação são os que se perdem, e os que são deixados são os que ficaram no barco, são os que se salvam. Não tem arrebatamento nesse texto. Nós vamos passar, amados, mas nós vamos vencer, pela graça de Deus. Leia depois os textos, amados. Eu sei que quando eu falo, a pastora Fernanda disse que quando eu explico uma coisa, eu já explico dando a minha ideia e já querendo convencer. Eu sei que eu faço isso, mas no nome de Jesus, leia o texto. Mateus gosta. Leia o texto. Inclusive a pastora Beth nos orientou a dizer isso. Se você tiver dúvidas sobre isso, fale conosco também. Mande mensagem, a gente vai conversar sobre isso, porque aqui o tempo é limitado, eu tenho poucos minutos ali, já acabou. Mas leia os textos, amados. E no nome de Jesus, eu e você precisamos estar prontos. Um outro texto que fala, eu vou ler aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 ao 8, Paulo dizendo o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra Deus e o que se chama Deus, e a tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele está falando do anticristo. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estáveis convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor
desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Por que ler esse texto? Você reparou que Paulo fala de alguma coisa que o detém? Que detém quem? Que detém o anticristo? Que o retém? Que retém quem? Que retém a manifestação do anticristo. Então muitos de nós creem que esse texto aqui está falando da igreja, que a presença da igreja na terra retém ou está impedindo a manifestação do anticristo. E esse é o texto base. Agora, vamos olhar, amados, o contexto. Por favor, leia comigo, veja o que Paulo colocou. Vamos voltar lá no verso. Observa lá, amados, que no verso 3 ele diz assim, ó: sem que antes venha a apostasia. Ou seja, o anticristo ele vai se manifestar quando a apostasia se instaurar. Então o que é a apostasia? Basicamente, amados, é você sair do governo de Cristo, é você deixar a doutrina dos apóstolos, ou a doutrina bíblica, você apostatar da fé, a igreja começar a pregar alguma coisa que não está no contexto bíblico. E aí eu pergunto, amados, a igreja hoje, de um modo geral, tem feito isso? Acaso as igrejas não têm pregado tanta coisa, amados, torta, fazendo uso do evangelho para ganhos financeiros, dentre outros milhares de atrocidades? Amados, a apostasia já se instaurou na igreja, já se instaurou. Então Paulo, quando ele começa esse texto, amados, ele está falando da apostasia, e lá no verso 6 ele vai dizer assim, ó: e agora vós sabeis o que o detém. O que o detém? A apostasia da qual ele está falando. Então não é a igreja que detém o anticristo de manifestar-se, mas é a apostasia, é quando eu e você desviamos da fé, é quando eu e você deixamos de pregar a sã doutrina e começamos a dar a brecha para o diabo entrar e tomar conta. O governo de Cristo vai sendo retirado para que entre o governo do anticristo, e a igreja tem dado esse espaço. É isso que detém por um tempo, mas a verdade é que nós já fizemos isso. A porta já foi aberta. Então mesmo esse texto aqui, amados, não é a igreja que detém a manifestação. Dentro do texto de Paulo aqui, não é. Mas é a postura da igreja que está falhando. Isso vai abrir a brecha para que ele venha e para que ele se manifeste. Esse cenário está ficando muito ruim, porque de acordo com o que o pastor Daniel está falando, eu vou sofrer muito aqui. Esse é o ponto que talvez eu e você não entendemos ainda, de que, amados, nem todos vão resistir. Eu sei disso, porque a Bíblia diz isso. Eu não quero assustar você, eu quero te falar da realidade do que está por vir. Eu quero que a gente saia de um contexto, amados, de uma falsa segurança, porque quando bater a nossa porta, nós não vamos estar armado ou preparado o suficiente para enfrentar a realidade que virá. Então, em nome de Jesus, esteja pronto, amados, porque o assunto é sério, os fatos são reais, e esse contexto de grande tribulação, onde a igreja nunca foi isenta em nenhum momento da história da Bíblia, não vai ser agora, amados, que na nossa geração nós teremos algum tipo de privilégio. Nós vamos passar. Mas entenda algo, para a gente concluir o pensamento, veja, o verso 8, amados, de Apocalipse, capítulo 13, o versículo 8 vai dizer o seguinte: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Adoraram quem? A besta. Depois você pode ver os contextos, mas veja, Apocalipse 13, verso 8 diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses, veja bem, abre um parênteses aí, coloca uma aspas, veja, esses, quem adorou? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se o nosso nome
está escrito lá. Então nós somos guardados. Nós não vamos nos render ao anticristo, nem à besta, nem nenhum contexto de imposição, porque isso também já foi predito, é profecia. Aquele cujos nomes não estão escritos, esses vão cair, esses vão ceder. Mas amados, se o teu nome está escrito lá, você vai vencer. Então tenha consciência da possibilidade que está diante de nós, mas tenha certeza da sua vitória, amados. Entenda uma coisa, não é a nossa força, nunca foi nossa força. Aqueles homens naquelas arenas, aquelas pessoas crucificadas aos milhares, queimadas porque foram queimadas por conta do amor a Cristo, amados, não era uma força humana suportando aquela pressão toda. Deus estava lá, Cristo estava lá. Não é a nossa força, não é a minha, é Deus quem vai nos tornar capazes. Nós vamos conseguir passar, amados, seja pelo que for, porque nós não caminhamos sozinho e Jesus não vai nos abandonar. Você se lembra de Estevão, apedrejado? Antes de morrer, ele viu os céus abertos. Jesus o recebeu, amados. Fica firme, amados, na sua fé, porque se as coisas vão piorar muito, Deus é soberano para nos guardar de todo e qualquer mal. Fique de pé, amados, em nome de Jesus. Nós não temos mais tempo, nosso horário passou. Eu quero dizer algo, amados, para você. No nome de Jesus, procure saber a respeito, e entenda algo também. Eu quero citar uma frase aqui de Agostinho, veja só, ele diz o seguinte com relação a esses assuntos que são mais complicados, ele diz assim: nas coisas essenciais, preste atenção, nas coisas essenciais tem que haver unidade. Nas coisas não essenciais, e aqui eu abro um parênteses, mas o arrebatamento não é essencial, ele é importante, mas ele não vai ditar a regra da sua salvação. Então por isso ele é colocado como não essencial, porque ele não é um viés de salvação, porque independente da ordem dos fatos, se você está pronto, se o teu nome está escrito lá, você vai. Então Agostinho conclui dizendo assim, nas coisas não essenciais há liberdade e há diversidade. Mas ele diz assim: em todas as coisas que haja caridade, que haja amor e que haja respeito. Então se você pensa diferente de mim hoje, em nome de Jesus, que haja amor e que haja respeito, porque tanto eu como você vamos para o céu, no nome do Senhor Jesus. Agora, amados, biblicamente, como alguém que fez teologia, que gosta de ler, que estuda bastante, que acompanha muitos teólogos também, não existe uma base bíblica sólida para essa visão que nós tanto pregamos. Não há, de que nós seremos isentos de tudo isso. E se eu estiver errado? Melhor, porque nós vamos subir sem sofrimento, mas eu preciso estar pronto para ele. Então, em nome de Jesus, amados, depois, dito isso, agora está aqui, os sinais. Como eu disse, não ia rolar hoje, mas dito isso, agora eu vou falar a respeito dos sinais, porque eu quero que você entenda, amados, que os sinais, dentro dos sinais, a igreja também está presente. Você precisa ter isso em mente. Então, no próximo momento em que nós estivermos aqui, amados, nós vamos falar a esse respeito. Considere no seu coração todas as possibilidades, em nome de Jesus. E eu vou ler uns últimos versos aqui para a gente poder concluir o nosso pensamento. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, eu vou ler aqui, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então todo levante maligno, amados, Jesus o desfará pelo assopro da sua boca. A vitória pertence a nós. Daniel 7, 26, 27 vai dizer assim, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim.
E o verso 27, e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Então são promessas, amados, também de profecias bíblicas que falam do final. Ao povo do Altíssimo são santos. A vitória, amados, ela sempre vai estar do nosso lado. E para encerrar, Apocalipse 19:20 vai dizer assim, ó: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e o adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E Apocalipse 20:10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Tudo o que nós precisamos fazer é: resista e não se amedronte, porque o fim já está predito. O diabo já tem o seu lugar. Ele já tem o seu lugar. Em nome de Jesus, amados, é mais do que importante e necessário que eu e você falem sobre isso, porque eu vou mostrar sinais aqui para vocês. Eu vou trazer vídeos, amados, e vou dizer para que vocês avaliem tudo. Talvez hajam críticas. Falaram para mim, falou: Dani, você vai se meter nesse negócio? Eu disse: eu vou, amados, porque nós precisamos ficar atento. Amados, já não existe mais mensagem subliminar. Agora está escancarado, estão zombando de nós, estão jogando na nossa cara. Já tudo está armado. Nós precisamos saber. Nós vamos poder mudar isso? Existe uma profecia, amados, que diz que não, mas você tendo conhecimento, você vai saber suportar. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos estar em sua presença. Isso é tudo o que importa. Nós vivemos muitos tempos e épocas de profecias que pareciam longínquas e distantes, mas não cabe mais para esse momento. Verdadeiramente, e como nunca antes, o Senhor está retornando. Que o Senhor nos dê condição para que, independente do que aconteça, quão ruim, quão desafiador seja aquilo que está à frente, que o Senhor nos dê condição de suportar. Que não sejamos nós, em nossas muitas limitações, mas que a sua graça esteja sobre a sua igreja. Que o Senhor nos envolva e nos guarde. Que o Senhor nos livre do mal. Que o Senhor nos leve para junto da sua presença. Que o Senhor nos permita estar a eternidade contigo, porque nada mais importa, nenhum contexto humano é mais importante do que este evento, e ele está por acontecer. O Senhor virá. Maranata, Maranata, que o Senhor venha, que o Senhor venha, e que nós estejamos prontos. Aleluia. A hora vem, Senhor Jesus.